Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vem do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal, algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos. Oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário, os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo, debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas três crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos três e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível, emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo, nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para três crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses. Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar.
A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita, mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio. Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior. E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte, angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para. A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido.
Jornais começam a falar do caso. Pessoas de longe decidem ir até Fátima. A expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo tá horrível. Chove sem parar. O chão vira lama. As pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão, Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol que estava escondido pelas nuvens aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão. O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vêm do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal, algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos. Oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário, os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo,
debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas 3 crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos 3 e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível, emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo, nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para 3 crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses. Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar. A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita, mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio. Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior.
E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte, angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para. A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido. Jornais começam a falar do caso, pessoas de longe decidem ir até Fátima, a expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo tá horrível. Chove sem parar, o chão vira lama, as pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão, Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol, que estava escondido pelas nuvens, aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão. O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vêm do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal,
algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos: oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário, os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo, debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas 3 crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos 3 e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível, emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo, nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para 3 crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses. Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar. A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita.
mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio. Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior. E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte, angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para. A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido. Jornais começam a falar do caso, pessoas de longe decidem ir até Fátima, a expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo tá horrível. Chove sem parar, o chão vira lama, as pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão,
Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol, que estava escondido pelas nuvens, aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão. O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vem do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal, algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos. Oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário, os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo, debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas 3 crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos 3 e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível,
emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para 3 crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses. Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar. A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita, mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio. Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior. E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte.
angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para. A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido. Jornais começam a falar do caso, pessoas de longe decidem ir até Fátima, a expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo tá horrível. Chove sem parar, o chão vira lama, as pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão, Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol que estava escondido pelas nuvens aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão. O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vêm do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal, algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos. Oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário,
Os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo, debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas 3 crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos 3 e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível, emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo, nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para 3 crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses. Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar. A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita, mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio.
Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior. E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte, angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para. A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido. Jornais começam a falar do caso, pessoas de longe decidem ir até Fátima, a expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo está horrível. Chove sem parar, o chão vira lama, as pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão, Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol, que estava escondido pelas nuvens, aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão.
O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Lúcia, Francisco e Jacinta são pobres. Vivem do campo, cuidam de ovelhas e levam uma vida bem simples. Nada de luxo, nada de conforto. O dia deles começa cedo, com trabalho pesado, sol forte e poucas oportunidades. Mas mesmo com tudo isso, existe algo diferente neles. Uma fé forte, inocente e sincera. Daquelas que vêm do coração. Certo dia, enquanto as crianças estão pastoreando como qualquer outro dia normal, algo inesperado acontece. Uma luz aparece. Não é algo assustador, não é barulho, não é trovão. É uma presença calma, forte e ao mesmo tempo impossível de explicar. É ali que surge a figura da Virgem Maria, que começa a conversar com eles. E aí você já imagina o tamanho do impacto disso. Maria faz pedidos simples, mas profundos. Oração, fé, esperança e sacrifício. Ela diz que vai voltar todos os meses, sempre no mesmo dia, no mesmo lugar. E pede que as crianças não tenham medo, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar nelas de primeira. E não acredita mesmo. Quando Lúcia conta o que viu para a família, a reação não é de alegria. Pelo contrário, os adultos acham que é imaginação, mentira ou influência de outras pessoas. A própria mãe de Lúcia fica contra ela, acreditando que aquilo só vai trazer problemas. Para Francisco e Jacinta, a situação também não é nada fácil. A vila começa a comentar, cochichar, julgar. Com o passar dos meses, a notícia se espalha. Cada nova aparição traz mais curiosos, mais dúvidas e também mais ódio. Algumas pessoas vão ao local rezar, outras vão só para zombar. A igreja desconfia. O governo, que na época era contra a religião, começa a ver aquilo como uma ameaça. As crianças passam a ser pressionadas de todos os lados. São interrogadas, ameaçadas e até presas. Adultos tentam fazer com que confessem que tudo é mentira. Prometem presentes, usam medo, falam de castigo, mas mesmo sendo pequenas, elas seguem firmes no que dizem ter visto. Não mudam a história, não entram em contradição. E isso deixa os adultos ainda mais confusos. Enquanto isso, Maria faz uma promessa. No último encontro, em outubro, algo grande vai acontecer. Algo que todos vão poder ver. Essa promessa cria expectativa em milhares de pessoas. No dia marcado, uma multidão se reúne no campo, debaixo de chuva, lama e descrédito. A história de um milagre começa mostrando como a vida dessas três crianças era simples e dura ao mesmo tempo. Lúcia, Francisco e Jacinta não tinham brinquedos caros, não tinham escola todos os dias e muito menos conforto. O mundo deles girava em torno da família, da igreja e do trabalho no campo. A rotina era praticamente sempre a mesma: acordar cedo, pegar as ovelhas e subir os morros para pastar. Lúcia é a mais velha dos três e acaba assumindo um papel de liderança naturalmente. Ela é mais falante, mais decidida e tem uma fé muito forte. Francisco é mais quieto, mais observador, daquele tipo que fala pouco, mas sente tudo por dentro. Jacinta é a mais nova, sensível, emotiva e cheia de empatia. Ela sente a dor dos outros como se fosse dela. Em um desses dias comuns, enquanto cuidam das ovelhas, algo totalmente fora do normal acontece. O vento muda, o silêncio fica estranho e uma luz aparece diante deles. Não é algo agressivo, nem assustador. Pelo contrário, é uma presença que transmite paz, mas ao mesmo tempo deixa claro que aquilo não é algo comum. É a primeira aparição da Virgem Maria. Ela se apresenta de forma simples, falando com calma, e diz coisas que parecem grandes demais para três crianças tão pequenas. Pede oração, pede fé e pede que elas voltem ali, no mesmo dia, todos os meses.
Maria também deixa claro que o caminho não vai ser fácil. Elas vão sofrer, vão ser desacreditadas e perseguidas, mas não devem desistir. Quando tudo termina, as crianças ficam confusas, emocionadas e com medo. Elas sabem que ninguém vai acreditar nelas. Mesmo assim, Lúcia acaba contando para a família. E é aí que os problemas começam de verdade. A mãe de Lúcia reage mal. Ela acha que a filha está inventando tudo, que está sendo influenciada por histórias religiosas ou até querendo chamar atenção. Em vez de apoio, Lúcia recebe desconfiança dentro da própria casa. Isso machuca mais do que qualquer coisa, porque ela sabe o que viu, mas não consegue provar. A notícia começa a se espalhar pela vila. Primeiro de forma tímida, depois como fofoca, até virar assunto sério. Algumas pessoas acreditam, outras zombam, outras ficam com raiva, achando que aquilo é uma mentira perigosa. Cada novo comentário aumenta a pressão em cima das crianças. Mesmo assim, no mês seguinte, elas voltam ao local combinado. E Maria aparece novamente. Nessa segunda aparição, as mensagens ficam mais profundas. Ela fala de sacrifício, sobre a importância de rezar pelas pessoas que sofrem e sobre um futuro difícil para o mundo se as pessoas não mudarem seus caminhos. As crianças começam a entender que aquilo não é só uma visão bonita, mas uma missão pesada. A partir desse momento, tudo sai do controle. Cada aparição traz mais pessoas curiosas. Algumas vão rezar, outras vão só observar e outras vão para provocar. O local vira um ponto de tensão. O governo, que naquela época era contra a religião, começa a ficar incomodado. Eles veem aquilo como manipulação do povo. As crianças passam a ser interrogadas, perguntam se alguém mandou elas dizerem aquilo, se são influenciadas pelo padre, se estão inventando tudo. Lúcia tenta explicar, mas quanto mais ela fala, mais parece que ninguém quer ouvir de verdade. Francisco e Jacinta sofrem em silêncio. Eles não falam tanto, mas sentem tudo. O medo começa a surgir. Medo de apanhar, medo de serem separados, medo de errar. Mesmo assim, nenhum deles volta atrás. A família de Lúcia continua sendo um dos maiores conflitos. A mãe insiste que tudo aquilo é invenção, que a filha está trazendo vergonha para casa e problemas para todos. Ela tenta forçar Lúcia a dizer que mentiu, que foi só imaginação. Mas Lúcia permanece firme. Ela prefere sofrer em silêncio do que negar aquilo que acredita ser verdade. Enquanto isso, a cada mês, mais gente aparece no campo. Pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas cheias de fé e também aquelas que só querem ver as crianças errarem. O clima nos encontros muda. Já não é só curiosidade. Tem medo, tem tensão, tem raiva. O governo local começa a agir com mais força porque vê aquilo como uma ameaça à ordem. É nesse momento que surge a figura do administrador da vila. Um homem decidido a acabar com aquilo de qualquer jeito. Ele acredita que as crianças estão sendo manipuladas e que a história precisa ser enterrada antes que vire algo maior. E se precisar usar medo para isso, ele está disposto. As crianças começam a ser chamadas para interrogatórios. Perguntam detalhes, tentam confundir, pressionam, prometem recompensas se elas admitirem que mentiram e ameaçam com castigo se continuarem insistindo. Mesmo pequenas, elas mostram uma coragem que impressiona. Em um dos momentos mais pesados do filme, o administrador prende Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles são levados para longe da família, trancados, isolados e assustados. Adultos ameaçam, gritam e falam até em jogar eles em óleo fervendo se não confessarem a mentira. É uma cena forte, angustiante, que deixa claro o tamanho do sofrimento dessas crianças. Jacinta chora de medo. Francisco tenta ser forte, mas também se desespera. Lúcia, mesmo tremendo, tenta acalmar os dois. Ela sente a responsabilidade de manter todos firmes, mesmo sendo apenas uma criança. Nenhum deles desmente o que viu ou ouviu. Essa prisão faz o povo ficar mais dividido ainda. Alguns passam a odiar o governo, outros acham que aquilo prova que as crianças estão mentindo. A fé de muita gente começa a ser colocada à prova. Mesmo depois de libertas, a perseguição não para.
A saúde de Francisco e Jacinta começa a piorar. O sofrimento físico aparece junto com o emocional. Mas mesmo frágeis, eles continuam acreditando no que viram e no que ouviram. Em mais uma aparição, Maria fala sobre sacrifício e sofrimento, deixando claro que o caminho até o fim não será fácil, mas ela também faz uma promessa. No último encontro, algo grandioso vai acontecer, algo que todos poderão ver e que não deixará dúvidas. Essa promessa se espalha rápido. Jornais começam a falar do caso, pessoas de longe decidem ir até Fátima, a expectativa cresce. Quanto mais perto chega o dia final, mais pressão cai sobre as crianças. O tempo tá horrível. Chove sem parar, o chão vira lama, as pessoas estão encharcadas, com frio e cansadas, mas ninguém vai embora. Todo mundo quer ver com os próprios olhos se aquilo tudo é verdade ou não. Lúcia, Francisco e Jacinta chegam ao local visivelmente abalados. Eles sabem que aquele é o dia mais importante de suas vidas. Se nada acontecer, tudo desmorona. Se algo acontecer, muda tudo. Mesmo com o barulho da multidão, Lúcia segue firme. Ela se ajoelha, começa a rezar e pede silêncio. Alguns zombam, outros obedecem. Nesse momento, a luz aparece novamente. Maria surge diante das crianças, calma como sempre. Ela fala com Lúcia, pede que continue rezando e diz que a promessa será cumprida. Então, acontece o que ninguém esperava. O sol, que estava escondido pelas nuvens, aparece de forma estranha. Ele começa a girar, mudar de cor, se mover no céu. As pessoas ficam em pânico. Algumas acham que o mundo vai acabar. Outras choram, se ajoelham, pedem perdão. O impossível está acontecendo diante dos olhos de milhares de pessoas. Esse momento fica conhecido como o milagre do sol. A chuva para. As roupas das pessoas secam de repente. O céu clareia. O silêncio toma conta do lugar. Até quem não acreditava fica sem palavras. Jornais da época registram o acontecimento. Não é mais só um relato de crianças. É um evento testemunhado por uma multidão. Depois disso, tudo muda. As crianças deixam de ser vistas apenas como mentirosas ou sonhadoras. Mesmo quem não entende o que aconteceu, passa a respeitar. Mas o filme deixa claro que isso não significa uma vida fácil depois. Francisco e Jacinta continuam doentes. O sofrimento não desaparece como mágica. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.